Tombstone. 1993 já celebrou os lendários e indomáveis pistoleiros. No entanto, mais de 30 anos depois, o tempo e a tragédia os sobrecarregaram com doenças, idade e até mesmo a morte. Quem caiu? Quem ainda? Existe na glória que se esvai. Vamos explorar as verdades comoventes por trás de cada nome. Charlton Heston, como Henry Hooker. Aos 70 anos. Charlton Heston interpretou Henry Hooker em Tombstone 1993. Fazendeiro rico, honesto e generoso. Embora tenha sido um papel pequeno, ele deixou uma profunda impressão no público com a dignidade e o comportamento de uma verdadeira lenda. Sua aparição foi um ponto de exclamação resumindo a longa jornada que ele havia percorrido. Nascido John Charles Carter em 4 de outubro de 1923. Em Wilmette, Illinois. Heston foi casado por mais de 6 décadas com Lydia Clark, um lugar que parecia um porto seguro em meio às tempestades da vida. No entanto, em 2002 ele foi diagnosticado com Alzheimer, uma doença mortal que gradualmente destruiu a memória, o intelecto e a força de um homem que havia conquistado o mundo com seus papéis heróicos. Foi uma reviravolta devastadora, transformando uma lenda indomável em um homem fraco e indefeso. Nos últimos anos de sua vida, Heston viveu em um estado de declínio gradual. Outrora, um símbolo de força. A doença o lançou nas sombras do passado. Além disso, ele se envolveu em polêmicas como presidente da Associação Nacional do Rifle NRA, onde sua postura linha dura afastou muitos de seus colegas. Um astro de Hollywood que já foi, brilhante agora, enfrenta os estragos da doença e o severo julgamento público, deixando para trás uma imagem lamentável e trágica. Em 5 de abril de 2008, Charlton Heston faleceu em Beverly Hills, encerrando 84 anos tumultuados. Ele deixou um legado, estimado em US 40 milhões, mas esse valor é apenas a ponta do iceberg. A imagem dele, orgulhoso em sua carruagem em Ben-Hur, permanece um símbolo duradouro, um lembrete de que mesmo após seu corpo ter partido, Charlton Heston continua vivo no coração do público. Kurt Russell como Wyatt Earp. Aos 42 anos. Kurt Russell interpretou o papel principal de Wyatt Earp em Tombstone, 1993. Um policial quieto, mas tenaz, ele caminha na tênue linha entre a justiça e a vingança. O papel não só o tornou a alma do filme, como também consolidou seu status de ícone no gênero faroeste, onde cada olhar e cada ação são repletos de determinação e turbulência interior. Nascido em 17 de março de 1951, em Springfield, Massachusetts, Kurt Vogel, Russell sonhava com uma vida longe do brilho cintilante de Hollywood, dotado de um talento atlético natural. Tornou-se um promissor jogador de beisebol na esperança de seguir os passos do pai. Mas a tragédia aconteceu quando Russell sofreu graves lesões no ombro e no cotovelo, forçando-o a desistir de sua carreira no beisebol logo no início. A queda devastadora enterrou para sempre seus sonhos de juventude, deixando um vazio que ele jamais conseguiu preencher. Após o choque devastador, Russell foi forçado a voltar a atuar um caminho que sempre fora seu plano. B. Apesar de sua ascensão ao topo de Hollywood com uma série de papéis icônicos, ele ainda carrega a dor do sonho roubado dentro de si. Certa vez, ele admitiu que ainda pensava em beisebol mesmo depois dos 30 anos, como se fosse uma cicatriz mental que nunca desapareceria mesmo. Quando interpreta heróis invencíveis na tela, Russell continua sendo um homem caído, forçado a renascer em um mundo que nunca escolheu de verdade.
Em 2025, Kurt Russell completará 74 anos. Ele continua trabalhando arduamente nas telonas de sucessos, de bilheteria da Marvel a projetos independentes, demonstrando a rara resiliência de um astro que suportou grandes perdas. Seu patrimônio líquido é estimado em US 110 milhões, proveniente de filmes imóveis, e sua paixão pela produção de vinhos. Harry Carey Jr., como Marshall. Fred White. Harry Carey Jr. tinha 72 anos quando interpretou Marshall Fred White em Tombstone Mill. 993, um homem íntegro que rapidamente é derrubado pela violenta tempestade do faroeste. Embora suas cenas tenham sido breves. Carey Jr., com sua presença experiente e olhar triste, fez do papel uma despedida de uma vida dedicada ao gênero faroeste. Ele nasceu em 16 de maio de 1921, em Saugus, Califórnia, no amplo rancho de seus pais, os atores veteranos Harry Carey, Sr. e Olive Carey. Em 1944, em plena Segunda Guerra Mundial, Carey Jr. casou-se com Marilyn Fix, filha do ator Paul Fix. O casamento durou mais de 6 décadas, mas foi profundamente marcado. Carey Jr. frequentemente observava sua esposa lutar contra a doença, até que ela faleceu antes dele, deixando um vazio impreenchível no coração. Do homem idoso. Depois de deixar o campo de batalha e retornar à carreira de ator, Carey Jr. acreditava que o amor e a família seriam seu forte apoio. No entanto, a sombra de seu lendário pai era tão forte que ele sentia que sua vida estava sendo ofuscada. Seu longo casamento com Marilyn foi a luz mais brilhante em sua jornada, mas quanto mais profundo o amor, mais dolorosa a perda final. Em seus últimos anos, ele viveu em memórias doces e amargas como um filme antigo que se repetia sem parar. Em 27 de dezembro de 2012, Harry Carey Jr. deu seu último suspiro em Santa Bárbara, encerrando seus 91 anos de vida. Seu patrimônio líquido foi estimado em US 5 milhões, uma quantia irrisória em comparação com a de alguns de seus contemporâneos. Mas seu maior legado foi sua imagem de cowboy ruivo e de olhos tristes, uma imagem que é adorada pelo público há mais de meio século. Com sua morte, Hollywood não só perdeu uma das últimas testemunhas da era John Ford, John Wayne, mas também perdeu um coração que resistiu silenciosamente durante toda a sua vida. Sam Elliott, como Virgil Earp. Aos 49 anos, Sam Elliott interpretou Virgil Earp em Tombstone, 1993, o irmão mais velho de Wyatt. Com seu rosto anguloso, bigode característico e voz grave, Elliott conferiu dignidade e melancolia ao personagem como se fosse um espírito do oeste, de memória. O papel não apenas solidificou sua imagem de cowboy, como também permitiu ao público sentir o peso de uma vida vivida. Em meio a tempestades. Samuel Pack Elliott nasceu em 9 de agosto de 1944 em Sacramento, Califórnia. Em 1984, casou-se com a atriz Catherine Ross, um relacionamento que durou 4 décadas, mas a felicidade a longo prazo. Teve seus altos e baixos. Ross sofreu reveses profissionais, enquanto sua filha Cleo enfrentou crises pessoais que abalaram a família. O casamento era um refúgio e um teste, deixando rachaduras difíceis de curar. A partir dessas rachaduras, Elliott foi forçado a viver em tormento interior. Ele tentou manter a imagem de um cowboy resiliente, mas a turbulência em sua vida pessoal deixou muitas feridas em seu coração. À medida que envelhecia, enfrentou uma onda de críticas públicas por suas declarações precipitadas que minaram a imagem de durão que havia construído ao longo de décadas. Por trás do glamour de Hollywood, Sam Elliott permaneceu um homem solitário, lutando
contra uma dor que os outros não conseguiam ver. Em 2025, Sam Elliott completaria 81 anos. Ele continuou a atuar especialmente em faroestes como 1883, apesar da saúde debilitada, seu patrimônio líquido é estimado em US 20 milhões. Hoje, Sam Elliott inspira admiração e arrependimento, pois por trás da aura de uma lenda esconde-se um coração marcado. Bill Paxton, como Morgan Earp. Bill Paxton tinha 38 anos quando interpretou Morgan Earp em Tombstone, 1993, o mais jovem e leal dos irmãos Earp, com seus olhos brilhantes e comportamento inocente e gentil, ele trouxe calor ao filme, tornando a morte trágica de seu personagem ainda mais assombrosa. O papel não só evocou compaixão por Morgan, como também serviu como um prenúncio sombrio da curta vida de Paxton na vida real nascido. Em 17 de maio de 1955, em Fort Worth, Texas, Paxton sofreu um golpe devastador em sua vida pessoal. Seu primeiro casamento com Kelly Rowan terminou depois de apenas um ano, deixando-o profundamente inseguro em relação ao amor e à estabilidade. Mais tarde, ele se casou novamente com Louise Newberry, com quem está casado há mais de 3 décadas e tem 2 filhos. Mas a lembrança daquele fracasso inicial nunca desapareceu. Tornou-se uma sombra da qual ele jamais conseguiu escapar de verdade. A fragilidade de seu casamento moldou a profundidade de sua atuação, mas também deixou Paxton emocionalmente esgotado. Ele era frequentemente consumido pela ansiedade, impulsionado por um perfeccionismo que o deixava tenso no set. Suas inseguranças pessoais alimentavam sua determinação em provar seu valor na carreira, mas o preço que pagou foi um coração partido. Por trás do sorriso e do humor de Wilde, Bill, como seus amigos, sabiam havia um homem sensível que vivia em constante medo de perder a frágil felicidade que tanto se esforçara para manter. Em 25 de fevereiro de 2017, Bill Paxton faleceu em Los Angeles devido a complicações após uma cirurgia cardíaca aos 61 anos. Sua família posteriormente processou o hospital por suspeita de negligência médica, transformando uma tragédia pessoal em uma longa batalha judicial. Paxton deixou um patrimônio líquido estimado em US 25 milhões, além da imagem inesquecível de Morgan Earp, o gentil leal e enterrado no acidente de Tombstone, Michael Biehn, como Johnny Ringo. Aos 37 anos, Michael Biehn interpretou o atirador Johnny Ringo no filme Tombstone 1993. Personagem brilhante, perigoso e profundamente perturbado, Johnny Ringo não é apenas o adversário perfeito para Doc Holliday, mas também a sombra que paira sobre toda a guerra na cidade de Tombstone, com um olhar feroz e intensidade. Em cada gesto, Biehn entrega uma atuação considerada uma das melhores de sua carreira. Nascido em 31 de julho de 1956 em Anniston, Alabama, Biehn entrou em Hollywood com grande potencial, mas logo caiu em um caminho mais sombrio, o alcoolismo aos 30 anos. O que começou como uma forma de aliviar o estresse se tornou um pesadelo que destruiu sua carreira, com grandes oportunidades desaparecendo porque ele não conseguia se controlar. A tragédia deixou cicatrizes emocionais profundas. No set, Biehn era frequentemente irritável e irritadiço e em desacordo com o diretor, quase deixando Tombstone por causa de desentendimentos. Anos antes, durante as filmagens de The Abyss em 1989, ele quase se afogou devido a um equipamento de mergulho defeituoso, um acidente que o deixaria com uma obsessão por água para o resto da vida. Essa lesão, combinada com o álcool, o transformou em um homem frágil, escondido atrás de uma fachada forte. Somente quando se viu diante do risco de perder tudo, buscou reabilitação para salvar sua carreira. Em 2025, Michael Biehn tem 69 anos.
Embora não esteja mais no auge da carreira como na era do Exterminador do Futuro ou Aliens, ele continua trabalhando em projetos independentes e ocasionalmente se aventura na direção. Seu patrimônio líquido é estimado em US 4 milhões. Modesto em comparação com seu auge anterior, mas suficiente para manter uma vida tranquila com a família. Thomas Hayden Church, como Billy Clanton. Aos 33 anos, Thomas Hayden Church apareceu em Tombstone, 1993, como Billy Clanton, um membro impetuoso da gangue dos Cowboys, sempre pronto para agir. Embora fosse apenas uma peça no grupo de resistência da família Earp, seu olhar feroz e sua presença imponente deixaram uma profunda impressão no público. Foi também um importante trampolim para Kiko Church superar sua imagem de ator de televisão e ingressar no mundo mais cruel do cinema. Ele nasceu em 17 de junho de 1960 em Woodland, Califórnia, mas após seu sucesso inicial, sua vida pessoal se tornou um martírio. Seu casamento de uma década terminou em divórcio em 2007, deixando para trás disputas de propriedade e um vazio em seu coração. Ter tido uma família e filhos e depois ter que aceitar o término de um relacionamento era uma dor sobre a qual Church raramente falava, mas que perdurou em seu silêncio nos anos seguintes. A tragédia pessoal foi agravada por dificuldades profissionais. Na década de 1990, ele se envolveu em um acidente de carro que o deixou ferido e o forçou a se afastar de vários projetos. No mundo implacável de Hollywood, esse hiato significa ser empurrado para longe dos holofotes e lutar para encontrar seu lugar novamente. Então ele escolheu viver uma vida reclusa, evitando escândalos e retornando somente quando encontrasse um papel que realmente merecesse sua presença. Em 2025, Thomas Hayden Church tinha 65 anos. Ele continuou sua trajetória artística, tornando-se famoso por Sideways e interpretando Sandman em Homem-Aranha. Seu patrimônio líquido é estimado em US 20 milhões, em grande parte devido às suas principais obras e anos de trabalho árduo. Mas por trás desse valor está um homem que sofreu fisicamente e, por fim, escolheu a solidão para manter sua própria sensação de paz. Powers Booth, como Curly Bill Brocious. Aos 45 anos, Powers Booth se transformou em Curly Bill Brocious em Tombstone, 1993. O líder da gangue dos Cowboys, um vilão carismático e implacável. Com seu olhar penetrante e sua voz rouca e marcante, Booth criou um Curly Bill memorável, transformando o personagem fora da lei em uma das melhores atuações de sua carreira. Ele nasceu em 1 Degree de junho de 1948 em Snyder, Texas, em uma família pobre de agricultores. Em 1969, Booth casou-se com Pamela Cole, sua companheira de quase meio século. O casamento deles parecia uma âncora sólida, mas quando o câncer de pâncreas o atingiu em seus últimos anos, Pamela foi forçada a ver o marido definhar de dor dia após dia. Uma provação terrível que mergulhou ambos no desespero. A persistência do amor não conseguiu deter a crueldade da doença. Booth era um homem forte, tendo sobrevivido a um grave acidente de carro e até enfrentado duras críticas de seus colegas de trabalho ao cruzar a linha de piquete para receber um Emmy em 1980 durante uma greve, mas ele era impotente contra o câncer. Em seus últimos dias, Booth suportou tratamentos de quimioterapia fracassados com seu corpo enfraquecendo enquanto Pamela segurava sua mão em cada momento doloroso. O caso de amor de 48 anos terminou em lágrimas e impotência em 14 de maio de 2017. Powers Booth faleceu em Los Angeles, AOS.
68 anos. Vítima de um ataque cardíaco relacionado a um câncer de pâncreas. Ele deixou para trás cerca de US 8 milhões em patrimônio provenientes de seus papéis em Deadwood, Agentes de Shield, e de seu rancho pessoal no Texas. Stephen Lang como Ike Clanton. Stephen Lang tinha 41 anos quando apareceu em Tombstone. 1993 como Ike Clanton. O vilão covarde, mas perigoso, que instiga conflitos com a família Earp, com sua atuação intensa e fria. Lang transformou o que poderia ter sido um personagem secundário em uma das presenças mais assombrosas e nervosas do filme, fazendo com que o público o odiasse e o lembrasse. Ele nasceu em 11 de julho de 1952 na cidade de Nova York. Embora tenha crescido em uma família rica, uma tragédia o atingiu quando seu pai, o empresário Eugene Lang, doou quase toda a sua fortuna de US 150 milhões para a caridade sem deixar nada para os filhos. Para Stephen foi um choque enorme. Antes o filho mais novo de uma família abastada, Lang deparou-se repentinamente com uma vida sem segurança material. A partir desse incidente, Lang viu-se forçado a dedicar toda a sua determinação à construção da sua própria identidade. Dedicou-se ao teatro e ao cinema, tanto pela necessidade de provar o seu valor, como pela dor de ser abandonado. Essa sensação de perda e vulnerabilidade permeia sua atuação, permitindo-lhe interpretar vilões com uma autenticidade arrepiante de Ike Clanton em Tombstone ao cego em Don't Breathe. Cada papel sombrio parece refletir as injustiças que ele sofreu em sua própria vida, deixando o público horrorizado com seus personagens e solidário com as pessoas por trás deles. Em 2025, Stephen Lang tem 73 anos. Ele continua a aparecer em grandes filmes, incluindo a série Avatar, mas seu patrimônio líquido é de apenas US 5 milhões. Um valor modesto comparado à fortuna que seu pai já teve e doou inteiramente para a caridade. Val Kilmer, como Doc Holliday, em 1993, AOS 34 anos. Val Kilmer se transformou em Doc Holliday em Tombstone, um pistoleiro doentio, mas talentoso, frio astuto e um pouco louco. Com uma atuação hipnotizante, ele fez de Doc Holliday a alma do filme, entregando um dos papéis mais aclamados da história do cinema ocidental. Este papel tornou-se seu destino, espelhando a trajetória de vida do próprio Kilmer Val. Edward Kilmer nasceu em 31 de dezembro de 1959 em Los Angeles, Califórnia. Em 1988, ele se casou com a atriz Joanne Whalley, considerada por muitos um dos casamentos mais belos de Hollywood. Mas por trás do glamour, o casamento rapidamente se desfez em meio a suspeitas de alcoolismo, temperamento explosivo e brigas familiares. O divórcio, de 1996, não só roubou de Kilmer a mulher que ele sonhava em conhecer, como também o deixou com uma perda que jamais seria superada. As consequências do casamento desfeito pesaram muito na carreira de Kilmer. Ele é conhecido por ser uma pessoa difícil em Hollywood, frequentemente entrando em conflito com diretores e colegas de elenco. Em 2015, foi diagnosticado com câncer na garganta e perdeu a voz, o bem mais precioso que qualquer ator pode ter. Sua saúde debilitada e dificuldades financeiras o forçaram a vender seus bens apenas para pagar as contas médicas. Antes um astro mascarado do Batman, Kilmer tornou-se solitário, vivendo em memórias de uma era passada, em One Degree de abril de 2025. Val Kilmer faleceu em Los Angeles. AOS 65 anos, vítima de complicações de pneumonia, após uma longa batalha contra o câncer. Seu patrimônio líquido caiu para cerca de US 10 milhões.
uma fração do que era no auge de sua carreira. Billy Bob Thornton como Johnny Tyler. Aos 38 anos, Billy Bob Thornton apareceu em Tombstone, 1993, como Johnny Tyler, um jogador durão e desordeiro. Embora tenha sido apenas um breve papel coadjuvante, o olhar ameaçador e o comportamento imprudente de Thornton criaram um personagem que o público jamais esqueceria. Em Tombstone, ele provou que, mesmo em momentos fugazes, conseguia deixar uma impressão duradoura. Ele nasceu em 4 de agosto de 1955 em Hot Springs, Arkansas. No entanto, sua vida posterior foi associada a um assunto delicado: o casamento. Casou-se 6 vezes, divorciou-se 5 vezes e sofreu sua decepção amorosa mais escandalosa durante seu relacionamento em comum com Angelina Jolie, de 2000 a 2003. Eles usavam frascos com o sangue um do outro como símbolo de seu amor, mas logo se envolveram em discussões, desconfianças e distanciamento. O casamento se desfez, deixando Thornton com um enorme vazio e o levando a períodos de depressão. A dor não parou por aí. Thornton sofreu a morte de seu irmão Jimmy Don, vítima de um ataque cardíaco em 1988, uma ferida que nunca cicatrizou. Um acidente de carro na década de 1990 o deixou com um ferimento na cabeça e o hábito de fumar ao longo da vida o deixou irritado e insociável. Esses aspectos sombrios frequentemente prejudicaram sua carreira, forçando-o a lutar constantemente para manter seu lugar sob os holofotes. Em 2025, aos 70 anos, Billy Bob Thornton continua a compor, atuar, dirigir e produzir música. Seu patrimônio líquido é estimado em US 45 milhões, construído a partir de obras como Sling Blade Fargo e projetos mais recentes como Landman. Dana Delaney como Josephine Marcus, aos 37 anos. Dana Delaney interpretou Josephine Marcus em Tombstone, 1993, uma mulher orgulhosa e de espírito livre que se tornou o último interesse romântico de Wyatt Earp. Em meio à pólvora, os olhos sedutores e o sorriso misterioso de Dana Delaney transformaram Josephine em um destaque delicado, trazendo equilíbrio emocional ao filme. Com essa atuação, Delaney se tornou mais do que apenas uma personagem coadjuvante, mas um símbolo de beleza independente no cruel mundo dos cowboys. Mas por trás dessa aura, a vida de Dana Delaney carregava cicatrizes indeléveis. Nascida em 13 de março de 1956 na cidade de Nova York, Delaney assumiu o papel de Exit to Eden, 1994, apenas um ano depois de Tombstone. O papel sexualmente explícito foi imediatamente recebido com duras críticas. O público o considerou uma vergonha. Os críticos o consideraram um retrocesso, e sua reputação despencou da noite para o dia. Para a atriz vencedora do Emmy, o choque foi uma sentença devastadora, deixando uma cicatriz duradoura em sua carreira. A dor profissional não foi seu único revés. Na década de 1980, Delaney sofreu um grave acidente a cavalo que a deixou com uma lesão nas costas que permaneceria crônica por anos. Em uma Hollywood cruel com as mulheres, onde a idade é constantemente questionada, ela teve que lutar contra o preconceito e o escrutínio público. Sua natureza perfeccionista só torna cada fracasso e crítica ainda mais dolorosos. Em 2025, Dana Delaney tem 69 anos. Ela permaneceu comprometida com a televisão, mantendo seu status como prova da resiliência da indústria. Seu patrimônio líquido é estimado em US 10 milhões, acumulado por sucessos como China Beach e Desperate Housewives.